completo? Ana Paula Santiago Rodrigues Nascimento. Nascimento Santiago Rodrigues. A senhora é o quê, da Laís? Mãe da Laís Santiago. Muito bem, a senhora foi amolada para ser ouvida aqui em plenário, num processo em que a Laís também é vítima. Eu passo a palavra ao advogado da assistência de acusação para iniciar as perguntas. Os demais, se quiserem, vão complementar. Bom dia. Bom dia. A senhora se recorda por quanto tempo a sua filha conviveu com o acusado? O tempo que ele conviveu com a minha filha foram 23 dias a 30 dias, dentro da minha casa. Antes disso, havia um convívio entre eles? Não. A minha filha teve um contato com ele num domingo, 23 dias antes do acontecimento. Eles iam para um chá de panela e ela me falou: mãe, eu vou com um rapaz. Só que eles não foram. Eles foram, quando eu cheguei em casa, ele estava lá. Foi quando eu conheci e foi nesse dia que a minha filha teve contato. Conviveram durante 23 dias até o dia do fato? Isso. Como era a convivência dos dois? Harmônica? Muitos desentendimentos? Não. A minha filha, ela era uma pessoa meiga, amiga. O que me surpreendeu, o que me causa espanto é que esse rapaz, ele é uma pessoa educada. Falava muito baixo e eles não tinham problemas. Assim, o que ela foi criada fora do país, né? Ela tinha uma outra educação e nessa educação ela era muito autêntica, sempre muito autêntica. Mas eles não tiveram conflitos, porque na verdade a relação deles foi dentro da minha casa. Então assim, eu que cuidava deles dentro de casa, né? Então nesse período era sempre amistoso em relação a ele, inclusive com o meu outro filho, né? Ele sempre falava muito baixo, sempre tranquilo, ele fazia ela sorrir. Muitas coisas que eu aceitei foi por isso, porque ele era um rapaz que conseguia fazer minha filha sorrir. Ele se mostrava como uma pessoa fria ou era uma pessoa agitada? Não, ele nunca foi agitado. Ele era uma pessoa que sabia as respostas sobre tudo que eu perguntava. Até as tatuagens que eu pedi no primeiro dia, eu pedi para ele tirar a blusa. Ele falou: nossa, minha mãe nem viu essas ainda. E eu perguntava para ele exatamente: que isso? Ele sempre teve respostas, sempre. E ele nunca me deixou assim suspeitar sequer que ele fosse uma pessoa feroz, porque de fato ele era muito calmo. Ele nunca alterou a voz ao ponto assim de eu me surpreender com ele. Não, nunca. Nunca. Depois da saída de casa da sua filha, quando ela saiu, ela disse que ia a uma festa em Trindade. A minha filha, ele saiu da minha casa 9 horas da manhã. O pai dele foi buscar no sábado. Ele dormiu na minha casa. E ela ia apresentar ele, na verdade, para as amigas dela que estariam todas no aniversário da Cecília, em Trindade. Só que ela me falou: nossa mãe, ele é estranho. Aí eu disse para ela: ué, mas por quê? Ela falou: não sei, ele foi embora. O pai dele veio buscar. Ela dormiu comigo na minha cama. Das 9 horas ela ficou comigo até as 11. Depois das 11 ela foi para o quarto dela. Às 3 horas da tarde ele ligou na minha casa, convidando a Laís para ir lá. Não foi minha filha que pediu para ir ou que... Não. Acertadamente, às 3 horas da tarde, ele ligou na minha casa, no telefone fixo, e convidou a Laís para ir lá. Foi no exato momento que o meu ex-marido tinha ido buscar o meu filho e ela foi com ele, porque é próximo o lugar. Mas a sua filha saiu dizendo que iria para Trindade. Exatamente, que iria na casa dele, né? E de lá iria para Trindade. Então houve uma mudança de plano ali, naquele momento. Sim. Certamente motivada depois do encontro do caso deles. Sim, porque na verdade era esse o intuito, né? Inclusive a pessoa que ia levá-los, quando eu comecei a procurar a Laís, porque o telefone da minha filha às 10 horas da noite já não atendia mais.
porque a gente sempre teve contato. Era um caso, ela poderia ir para qualquer lugar que a gente sempre estava se falando. E ela não tinha mais contato, o telefone dela estava desligado. Quando a sua filha saiu de casa, ela conduzia 2 garrafas de vodka? Não. Não conduzia. Não conduzia, na bolsa dela não dava para ter bebida alcoólica, pelo tamanho da bolsa, inclusive. A partir de que momento a senhora começou a se preocupar com a ausência dela? Desde o dia, quando eu já comecei a ficar preocupada no dia que ela saiu, né? Porque às 10 horas já não atendia e isso já me deixou preocupada. Mas como ela ia para Trindade, eu falei, bom, ela deve estar lá, né? O telefone acabou a bateria. Eu comecei a ligar para ele, sábado para domingo e domingo, à tarde, à noite, eu ligava para ele. Eu ligava para ele e para um amigo dele que eu tinha conhecido. Ele desligava o telefone. Às vezes eu ouvia o barulho no domingo, mas ele desligava o telefone todo momento. Eu não consegui mais falar com a minha filha. No sábado, às 10 horas da noite, eu já não consegui mais falar com ela. Eu tentei, né, procurar. As delegacias estavam todas de greve. E ninguém disse. Eu simplesmente ouvi no 8º, quando voltar da greve, você procura homicídios. Foi isso que eu vi. Na segunda-feira, por volta de 11h35, foi quando a senhora conseguiu o primeiro contato com ele, depois que a sua filha deixou a sua casa. Sim, no sábado. foi. Eu queria que a senhora confirmasse e repetisse para o conselho qual foi o diálogo que a senhora teve com o acusado na segunda-feira, 2 dias após o cometimento dos delitos. Eu liguei insistentemente, eu liguei na casa dele, ele atendeu o telefone, como se nada tivesse acontecido. Eu falei para ele, Luiz, cadê a Laís? Ele me disse, não tá aqui não. Falei, como assim? Não, eu e uns amigos meus deixamos ela ontem às 7 horas da noite no Flamboyant para pegar um ônibus para Trindade. Falei, como? Trindade no domingo, sendo que a festa seria no sábado, aquilo já... Aí eu falei com ele, eu falei assim, mas e minha filha? E agora, cadê ela? Nós temos que procurar. Sim, eu vou te ajudar a procurar. Eu falei, então me faz um favor, cadê seu pai? Meu pai foi ao banco. Aí eu falei, seu pai foi ao banco? Ele falou, foi ao banco. Aí eu falei, e aí, você... E como que eu faço? Pega o mototáxi e vem pra cá, porque já que você foi o último... Ainda falei assim, naquela... né? Não imaginava. Eu falei pra ele, eu falei assim, já que você foi o último pessoa a ver minha filha, você agora é responsável, você tem que me ajudar a encontrá-lo. Eu disse sim. E ele falou, não, eu vou ver se eu acho alguém de moto aqui. Mas ele falou friamente que o pai não estava, que o pai tinha ido ao banco e que ele iria me ajudar a procurar. Foi quando eu assustei, né, me ajudar a procurar, e eu liguei pro Leonardo. Léo, me ajuda, porque a Laís não chegou, e eu liguei na casa, e esses dias eu tô ligando, ele não consegui contato, e agora ele me atendeu. E ele tá na casa dele. Foi nem 30 minutos. Na verdade, ele ficou na casa dele, né? Esse rapaz, ele ficou na casa dele. Me desculpa aumentar, mas eu posteriormente ao crime, eu fui atrás dos lugares que ele tinha ido, né? No domingo, ele foi para ambiente, no setor Bueno, ele cumprimentou todas as pessoas, ele estava com o carro do CAI, ele estava com os cartões, ele cumprimentou todo mundo, dizendo que as pessoas iam ouvir muito falar sobre ele. Isso tudo aconteceu depois do crime. Nesse contato que a senhora teve com ele se mostrava normal ou agitado? Não, tranquilo. Ao ponto de eu não desconfiar. Porque eu só pedi para ir até lá porque eu não tinha o que fazer, né? Eu tinha que procurar minha filha de qualquer forma. Inclusive, quando eu estive lá, em nenhum momento ele ficou agitado. Tranquilo. Inclusive lá à noite, no domingo, ele estava tranquilo.
perguntavam para ele por que ele estava com a cabeça machucada, ele falava, não, foi porque ele mexia com bicicross, né, motocross, sei lá, que ele fazia de ciclismo, e ele disse que se machucou dessa forma. Ele sempre frio. Sempre Uma frio. pergunta para o Ministério Público, por favor. Bom dia, dona. Bom dia. Dona Paula, a senhora falou que ele ficou na sua casa e que o pai sempre levava, né? O pai levava? Durante a constância do namoro. Isso. A senhora relatou um dia na instrução que a Laís teria comentado para a senhora, falou, mãe, a senhora fala dos homens de Goiânia, que são machistas, a senhora é uma feminista. E o Guilherme tratou mal. A senhora disse isso no depoimento. Entabulou uma conversa com ela nesse sentido. Nesse dia, no sábado, sábado, que ele dormiu na minha casa. Foi aonde ela disse que ele era estranho, que ele tinha sido estranho. Foi nesse momento. É estranho como? Indelicado, grosso? Sim, grosso. Mas ela revelou alguma agressão Não. física? Não, só verbal? Isso, e não tinha, até naquele momento. Ela Naquele estava momento. de camiseta, Ah. ela estava de camiseta e onde ela ficou na minha Ela falou pra senhora onde ela o conheceu? Não, Não? eu tenho certeza, é fotógrafo. Aham. E os gostos musicais dela? Parece que também mudaram quando você conheceu ele? Parece que passou a gostar mais que ela. Isso, Teve isso também? teve. A senhora chegou a conversar com a sua filha, os ambientes que ela frequentava com o Luiz Guilherme, ou eles não saíam de Não, casa? eles não saíam. Eles não saíam. Era dentro da minha casa. Esse período foi dentro da minha casa. E eu estava montando um pub na época. Eu achava que esse rapaz, ele, sei lá, poderia querer trabalhar, né? Então eu convidei ele para trabalhar comigo. Ele sumiu uma semana. Foi dia 17, foi a inauguração desse pub e ele desapareceu, que ele ia estar lá, né, para trabalhar. E ele desapareceu uma semana. E quando ele voltou numa quinta-feira, minha filha saiu no sábado, na quinta-feira ele voltou, ele me pediu perdão. Falei, por quê? Porque você saiu? Porque você não veio? Não, você tem que falar com a minha filha, não é comigo. E hoje eu imagino, porque perdão é muito sério, né? Você pedir desculpa é uma coisa, perdão é outra. A senhora esteve lá no meu gabinete, inclusive passou um pendrive. Sim, com fotos. Com Eu fotos. investiguei tudo, né, doutor? E tinha umas fotos lá que tinha métodos de decapitação. Sim, Essa me passou e pedi isso. para que o promotor Exatamente. Teles colacionasse junto aos atos esse pedido do juiz. Eu fui procurar em todas as redes, o que ele usava na rede social, eu procurei em tudo. E foi onde eu fui descobrindo. Tinha um Fotos movimento, dele com tinha, faca. Sim, quando eu disse que... MS13, parece. E foi quando eu disse para... Inclusive ele se riu na minha cara no dia da audiência, quando eu disse que ele participava de algo como uma seita, algo bem... porque pelo que eu li, a tatuagem que ele tinha feito, MS13, que seria um grupo, Isso. né? Inclusive que teve o começo no México. É exatamente isso que eu vi. Faz apologia à violência. Apologia à violência. crime. Inclusive depois que ele saiu da cadeia, né? Porque ele teve um tempo que os exames do Instituto de Criminalística não estavam prontos. Ele fez um novo Facebook. Ele fez uma tatuagem nas costas dizendo Deus é o meu Salvador. E ele ainda postou alguns criminosos, né? Ele postou alguns criminosos na cadeia com Bíblia, mas todos com o mesmo estilo que ele. Na verdade, em Goiânia hoje nós temos em cerca de uns 70 a 80 rapazes que estão com tatuagens no rosto, que são satanistas, que se dizem satanistas. Ele chegou a comentar com a senhora essa tatuagem antissocial. O que significava isso? Para mim, sim.
que ele disse? Ele disse pra mim que essa tatuagem que era antissocial é porque eu perguntei pra ele. Ele falou pra mim, não, é porque eu não gosto de contato com as pessoas, assim, tem pessoas que olham, que ficam questionando. Eu falei, não, se for assim, então eu sou antissocial, né? Porque eu não gosto de viver dentro de um meio com multidão de pessoas. Foi exatamente isso, ele não foi aquele antissocial de não gostar de ter convívio, né? Dá uma fazer a pergunta, até numa roleza, eu poupo as mães disso. Mas a senhora já está falando, e eu quero que a senhora aí, tanto de lado, se a senhora quiser, a senhora chegou a ver o corpo da sua filha lá na ML ou foi depois que ela já estava arrumadinha no caixão? Eu não vi, né? Mas mesmo arrumadinha no caixão, a minha filha, ela tinha golpe de faca no olho, ele enfiou uma faca no olho dela, ele enfiou uma faca na boca dela, ela estava toda enfaixada, os bracinhos dela, ele cortou tudo, ele pegou uma marreta e ele bateu em todos os dedos da minha filha, todos os dedos dela, em cada unha ele bateu a marreta. Inclusive a perícia testa, todos os 10. A minha filha, o pai ele degolou, né? Minha filha, ela morreu de hemorragia, porque o corte que ele fez, ele realmente torturou a Laís. É algo que eu não... É algo que eu convivo todos os dias com isso, né? De saber que eu não estava presente, que eu não pude cuidar da minha filha naquele momento. E o que mais me pesa é de não ter visto nesse rapaz, de ter acreditado em alguém, de ter aberto a minha casa, ter dado confiança para que ele entrasse. É o que me machuca, porque um assassino, quando você vê uma pessoa que mata alguém, ou ele tem dentro da cabeça dele algum motivo concreto, mas alguém que entra dentro do seu lar, que você faz comida, que fala que gostou, que senta no sofá com você, com seu filho, que participa do ambiente familiar, né? Que viveu lá dentro da minha casa. E cometer uma atrocidade dessa, isso eu não consigo. É o que eu me pergunto todos os dias. Todos os dias eu me pergunto, o que faz um ser tão frio a esse ponto? O que faz? Obrigado. Doutor, professor, tem pergunta? Dona Paula, bom dia. Bom dia. No dia 27 de agosto de 2002, a senhora prestou um esclarecimento, depoimento, na delegacia de polícia, em folhas 48 destes autos. Palavras da senhora. A depoente tem conhecimento que em 2 oportunidades sua filha e o namorado consumiram maconha no quarto dela e que antes do seu namoro com o Luiz, sua filha já fazia o uso de maconha, mas não era dependente. E também não consumia nenhuma outra substância entorpecente. Depoimento da senhora. A senhora acabou de dizer que a sua filha não usava droga do jeito nenhum. Foi especificado exatamente o que eu disse. Ela fumou maconha. Então a senhora teve conhecimento que ela fez uso de maconha dentro da sua residência, no quarto. Eu cheguei em casa, sim. A senhora presenciou. Eu cheguei na minha casa. Eu estava em processo de montar o pub. Eu cheguei na minha casa e ele tinha sim. Certo. Foi na noite do dia 24/8, sexta-feira, ele pernoitou lá na sua casa, senhora? Sim. Nesses 23 a 30 dias que o Luiz e o acusado teve envolvimento com a sua filha, são poucos dias, menos de 30 dias. Ele
sua casa quantas vezes? Hoje eu não tenho noção, mas foram várias Várias vezes. vezes, né? Sim. Tá bom. Sem mais perguntas. Algum jurado tem pergunta? Bebida alcoólica, ela fazia uso frequente? Em qual nível de bebida alcoólica? A Laís, né? A Laís. Não, ela começou, na verdade, a Laís, nós moramos num país onde até os 16 anos era terminantemente proibido, né? Então, quando nós chegamos no Brasil, algumas vezes ela bebeu. Não, ela não era uma pessoa assídua de bebidas. Qual país que era? Inglaterra, Quanto tempo que ela morou lá? 6 anos. E a senhora junto Sim, o tempo todo. Aí quando voltou aqui pro Brasil, ela bebia aqui cerveja. sim. Sim. Ok, Jair? A senhora? Eu queria saber se a senhora teve contato com o pai dele, assim, de conversar, se ele era de da sua casa. Não, ele não era. Ele era um senhor, né? O contato que eu sabia que ele estava embaixo no meu prédio esperando o filho. Todas as vezes que ele ligava, o pai vinha e eu não tive um contato com ele de comunicar. Eu só sabia que ele ia e voltava, né? Sempre para buscar o filho. Pode falar. A senhora citou o empreendimento que é Bambi. Pub é um restaurante, era um restaurante fechado. Sim, tá. próximo ao Marista. E que utilidade teria o Luiz Guilherme? Ele ia fazer, eu perguntei, porque na verdade ele não trabalhava, né? Eu perguntei se ele queria. Nesse dia ele iria ficar com a Laís na recepção. Nesse dia que eu tinha chamado. Mas eu perguntei se ele queria ser barman, se ele queria fazer qualquer coisa, ter uma profissão. Ok. Dona Ana Paula, a Laís teve um outro namorado antes? Teve. Muitos ou só um? Como é que foi? Não, ela não tinha muitos, não. Não? Mas era meio fechada. Então ela namorou outros rapazes antes do Luiz. Sim. E como é que era o relacionamento dela com esses namorados? Foram Na verdade, namorados, né? Sim. Era tranquilo. Eu conhecia ele, a família. Ela namorou inglês ou era brasileiro? Não, era brasileiro. Mas Fazia engenharia aqui. namorou aqui então? Sim. Lá na Inglaterra não? Teve outros namorados. Lá também? Sim. E teve um relacionamento bom? Sim. Muito bem. Então, dispensado, muito obrigado.